águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão. Quero mais uma vez cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Não, assim não vale, eu não vou começar. Amém? Agora. Mas eu queria passar um vídeo para vocês vão achar bastante engraçado esse vídeo, talvez a grande maioria já assistiu, mas que vocês vejam. Ô Dil. Você pode pegar. Isso. Queridos, é a respeito disso que a gente quer falar, a respeito dessa ajuda. Nós falamos muito que precisamos de ajuda, procuramos na presença de Deus uma igreja evangélica, os conselhos de um pastor. E aí, nós como pastores, quando a gente olha para o nosso rebanho e a gente vê as ovelhas continuando fazendo as mesmas coisas, a gente pergunta, será que as pessoas querem mesmo ajuda? Será que a gente, como cristão, nós realmente queremos a ajuda? Na maioria das vezes a gente rejeita, porque a palavra é lançada, a palavra é colocada, mas a gente entra no ouvido e sai pelo outro. E Jesus Cristo diz, não adianta só se reunir e ouvir essas minhas palavras, isso é insensato. Tudo que vocês vão fazer vai ser como construir sobre a areia. Vocês têm que ouvir e praticar. Vocês têm que receber a ajuda. Mas muitas vezes a gente rejeita. A gente não quer. Parece que não é conosco. Para ilustrar isso melhor, vamos falar de um personagem da Bíblia muito conhecido, uma passagem muito conhecida, que é de Naamã, os 7 mergulhos de Naamã. E para quem não conhece, está lá no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 5, conta essa história. E é mais ou menos assim, conta a história de um capitão do exército da Síria. A palavra de Deus diz assim, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Então, e esse Naamã, a figura dele, representa muito nós. Porque você presta atenção que ele não era uma pessoa qualquer, era um capitão do rei da Síria, do exército do rei da Síria. E ele era muito bem visto pelo rei dele e por Deus. Através dele, Deus deu livramento aos sírios. E ele era muito valoroso, mas porém ele era leproso. Presta atenção, não estamos falando daqui de um homem com defeito, de uma pessoa ruim, não. De alguém muito bem conceituado pelo seu rei e por Deus, mas leproso, mais doente. E isso já começa a falar conosco, porque às vezes a gente olha para nós, para as nossas qualidades humanas, pelas nossas posturas, por sermos muito bem conhecidos, pessoas do bem, que ajudam todo mundo, e a gente acha que nós somos perfeitos, mas nós somos leprosos. Todos nós temos a lepra do pecado em nós. Todos nós precisamos de uma cura. Então não é o nosso posicionamento, não é a nossa honestidade, não é o nosso comportamento social como cidadão ou como cristão
que faz com que nós sejamos perfeitos. E aí que a grande verdade que precisa ser falada. As pessoas, eu escutei um pregador esses dias falando, eu achei muito interessante, as pessoas não querem mais se reconhecer como pecador, e não se fala mais isso nas igrejas. Não se coloca isso para a pessoa entender que ela é pecador. Eu, inclusive, eu já fui falando, você tem que parar de levar carapuças para cima do púlpito. Não adianta você levar lá carapuça, porque para ver se cabe na cabeça das pessoas. As pessoas já estão muito machucadas. E é esse que é o grande mal da igreja contemporânea hoje. A igreja contemporânea hoje virou um laboratório, um consultório de psicologia, onde eu vou tratar e cuidar com muito cuidado. E não é isso, o evangelho não é para isso. O evangelho é duro, é uma espada que divide. Ele vem revelar o pecado em nós somos pecadores. Eu chego numa igreja, eu sou apresentado a Cristo com os meus problemas e as minhas dificuldades, e eu vou descobrir que aquilo é merecedor do que eu sou. Olha o ladrão da cruz. O ladrão da cruz está lá e ele blasfemando e ele querendo sair, de repente ele cai em si, a ficha cai e ele descobre, não, errado é ele estar aqui, ele não merece, eu mereço. Então todo esse meu sofrimento eu vou parar de reclamar, porque eu mereço. Por quê? Porque ele conheceu Cristo, conheceu o Santo, mas ele só entendeu isso quando ele olhou para quem? Para Jesus. Porque quando ele olhava para ele, para o outro ladrão e para as circunstâncias em volta, ele achava que não merecia estar na cruz. Ele achava que merecia inclusive sair dali, apesar de todos os atos cruéis dele. E assim somos nós. E assim hoje é o outro evangelho que se é pregado aí, onde trata todo mundo como pessoas boas, agradáveis e maravilhosas. E na realidade são todas pecadoras. Eu prego na igreja para pecador, eu não prego para santo. Jesus não veio pregar para santo, ele veio pregar para pecador, para doente. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, por mais que a gente possa parecer ter uma postura correta, e sabemos que não temos, nós sabemos das nossas falhas, dos nossos erros, nós tentamos esconder isso, mas por mais que a gente tente apresentar, isso não representa nada perante Deus, porque nós somos leprosos, nós temos a nossa doença. E esse homem, esse capitão, ele era doente, ele tinha essa lepra. E a palavra de Deus diz que ele, numa das suas investidas, ele vai lá no povo judeu e traz cativo uma moça, leva para trabalhar na sua casa, e ele, com muito sofrimento, essa lepra é uma doença terrível, naquela época então nem se fala. E ele vestia, como ele era capitão, ele se vestia todo, se paramentar para poder esconder isso. E aquela moça, olhando aquilo, falou para sua senhora, se ele fosse até o meu rei, lá ele ia conhecer o profeta, e ele ia saber que tem um Deus que cura ele. E a mulher fala para ele, ele procura o rei dele, e fala para o rei, rei, se tu me apresentar, mandar uma carta para o rei do povo judeu, o rei de Israel, ele vai me atender. E aí o rei da Síria, ele era muito bem visto, manda essa carta. E ele se apresenta ao rei da Síria, ao rei judeu. E quando ele chega lá, diz que o rei de Israel rasga as suas roupas e falou, você está querendo confusão para o meu lado? E a gente poderia olhar até com outra perspectiva para a gente ver como é que é o posicionamento hoje do povo cristão, mas nós não vamos nos meter nisso. Mas ele olha, se veste de pano de saco e fala, você vai trazer, eu não sou profeta, eu não tenho como te curar. Aí diz que Eliseu, profeta, que substituiu Elias, escuta aquela conversa e fala, não, manda ele me procurar. Manda ele me procurar para saber que aqui existe um profeta e existe um Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus disse que chega essa palavra até ele, Naamã, e Naamã vai procurar Eliseu. Mas olha, presta atenção como é que é a nossa altivez como pessoa. Olha como é que Naamã vai procurar. A palavra de Deus diz lá em 2 Reis 5, de 9 a 10, fala assim, veio pois Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Naamã se apresenta para Eliseu com toda a sua pompa. Humildade ficou em qualquer outro lugar. Ele leva toda a sua parafernália, os seus carros, os seus cavalos, o seu carro, todo mundo mostrando, quem está chegando aqui é Eliseu.
Quem está chegando aqui é o Júlio César. Quem está chegando aqui é o Carlos Tagarro. Quem está chegando aqui é o Plínio. A gente se apresenta como se nós fôssemos alguma coisa diferente dos outros. Eu tento mostrar através dos meus atos, e hoje a religião faz isso. Eu apresento alguma coisa. Ei, sou eu que cumpri tantas quartas-feiras de oração, que li tantos salmos, que cantei tantos louvores. Sou eu que não deixo de pagar o dízimo. Ei, sou eu que estou chegando aqui. E nós queremos nos apresentar perante Deus com essas nossas justiças, que Deus diz que não passa de panos de imundícia, de trapos de imundícia. E aí Eliseu chega dessa forma, na casa do profeta Eliseu. Naamã chega dessa forma. E olha só como é que é, e muitas das vezes a gente se identifica assim também. E hoje existe uma fronte aí de uma teologia ao qual se apresenta muito isso. É o determinismo. Você determina, você manda em Deus e você apresenta o quê? As suas obras. E as pessoas falam, não, seja, principalmente por questão financeira, seja dizimista fiel e cobre de Deus. Apresente para ele os seus cavalos e os seus carros. Quem você é? Ei, quem está aqui sou eu. E é o determinismo, você determina para Deus. E aí, quando ele aparece lá, a palavra de Deus diz que então, Eliseu, o homem de Deus, manda um mensageiro. Ele não vai lá falar com Naamã. Para ele, Naamã e qualquer um é qualquer um. Ele não quer saber quem está lá fora. Não faz diferença os cavalos e os carros. Não faz de Deus quando olha para mim, para você, querido. Não faz diferença se você não falta um culto, se você é dizimista ou não. Isso não, para a graça de Deus, isso não faz diferença. Eu ser dizimista fiel é inerente da minha condição cristã. Eu fazer boas obras é inerente do meu posicionamento cristão. Não é algo que eu estou fazendo para merecer. Não, eu faço porque eu tenho que fazer, é de mim. Eu faço bem porque eu sou fruto do bem. Eu sou filho do Rei da Paz. Eu sou filho daquele que é o próprio amor. Eu sou fiel porque o meu Pai é fiel. Não é porque eu quero produzir justiça para me apresentar diferente. Não é assim. Os discípulos tentaram compreender com Jesus Cristo, aqueles mais próximos, vamos ver se nós temos um lugar melhor aí. Aí Jesus falou, não, o reino de Deus é diferente. Aquele que quer ser o maior se faz o menor. Eu vou dar um exemplo, eu vou sair do lugar principal da mesa e vou para o inferior, vou lavar os pés. E vocês têm que fazer do mesmo jeito, senão vocês não têm parte comigo. Que o meu reino é diferente. Então Eliseu olha para ele e não vê. E como Deus, quando ele olha para nós, nas nossas orações, o que faz diferença nas nossas orações para Deus, não é o que nós apresentamos. Senhor, eu fiquei de jejum. E tem muita gente que confunde, acha que jejum chama a atenção de Deus. Não chama a atenção de Deus coisa nenhuma, principalmente se você faz com essa intenção. Não chama. Ao contrário, Deus sai desse lugar. Quando você ora e conversa com Deus, o que faz diferença é o amor dele por você, é graça. E é você entender a graça. Olha só como que isso é verdade. Publicano e fariseu. Fariseu ora e fala, Senhor, eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou o dízimo, e não sou como aquele publicano pecador. A palavra de Deus diz que esse Deus não escuta, não justifica. Agora olha o publicano. Pecador, não é dizimista, não jejua, mas ele se reconhece como pecador e fica debaixo do que? Da graça. Senhor, tem misericórdia de mim que sou miserável pecador. A palavra de Deus diz que esse Deus ouve e justifica. Nós não estamos fazendo apologia para você fazer o pecado e para você não fazer o que é correto. Eu só estou te dizendo que você não pode entender que fazer o que é correto é para você merecer. Não, você faz o que é correto porque você é nova criatura. Agora você tem que se colocar e Deus olha para você e Deus atende você, não porque o que você apresenta para Deus, mas porque Ele é gracioso, Ele é amoroso.
E aí Eliseu não faz a menor diferença quem está lá. Manda um mensageiro lá, falar para ele. E o mensageiro vai lá e diz, eu quero que tu se lave. O profeta mandou dizer que tem que se lavar 7 vezes no Jordão. É como se ele chegasse para um cara que mora em São Paulo, ele está mandando se lavar 7 vezes no Tietê. É mais ou menos assim. Eu quero que tu se lava 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificada. Aí você presta atenção, o cara está ali, ele quer uma ajuda, ele se apresentou, eu sou bom, perante Deus eu faço tudo o que é correto, eu mereço, cara. E aí ele fica injuriado. A palavra de Deus diz no versículo 11 aqui, porém Naamã muito se indignou. Tá brincando? Quem você pensa que é? Profetazinho? Quem que esse pastorzinho pensa que é falando isso aí? Um cara medíocre desse aí, rapaz, não paga nem o que deve. Quantas vezes a gente, quando um pastor fala alguma coisa, isso aí, eu quero ver se acontece com ele. Falta o quê? De humildade. Não aceitou. Talvez, quem sabe, ele quisesse até dizer, será que ele sabe quem chegou à porta dele? Ele se desfaz, ele não compreende, ele está cheio de si. E isso somos todos nós. E ele pergunta, eu não quero essa ajuda. Os meus rios são mais limpos, mais bonitos que esses rios podres aqui. Eu vou me banhar no Tietê, lá eu tenho um rio Tocantins, é mais limpo. Vou nada, não quero, eu rejeito essa ajuda. Eu não preciso da sua ajuda. Você sabe quem fala assim? Eu e você, querido. Você escuta Deus recomendando para você, todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, o que você deve fazer. E a gente faz? A palavra de Deus diz que bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Mas a gente persegue no lugar de ser perseguido. E a gente bate palma quando alguém persegue. Uma igreja, não a igreja de Cristo, mas a igreja evangélica brasileira é a igreja que mais persegue. Quem? Qualquer tipo de pecador ela persegue, quer destruir. Ela levantou uma bandeira hoje contra os homossexuais e tem que matar. Você acha que é assim que Jesus Cristo ia fazer? Jesus Cristo fala, então tá bom. Vocês, igreja perfeita, joga a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Você acha que a imundície da homossexualidade dele é diferente da imundícia da tua mentira? Você acha que a imundície da homossexualidade dele é diferente da imundície da tua concupiscência, da tua lascívia, dos desejos carnais impróprios que você tem no seu coração? Mas hoje, a igreja que nós temos hoje é a igreja que persegue. É a igreja que destrói. Eu acabei de conversar com o Carlos aqui, um caso que nós tivemos aqui, terrível. Mas não é a forma como Deus olha. Então quando a gente se apresenta, Deus toda hora fala conosco, nos apresenta a nossa solução, e a gente diz que não precisa, a gente não quer, a gente não aceita. Jesus diz, filho, a solução é o seguinte, é você não querer ser rico, é você se desejar, querer se estar contente com o que você tem. Mas a gente teima, e a gente corre, se alguém está dizendo que a prosperidade de Deus quer que você é próspero, e você não acha respaldo na Bíblia, e você não acha respaldo em nenhum dos apóstolos, mas o teu coração quer isso, e você vai atrás de ouvir outro evangelho que é amaldiçoado, que Paulo disse, se vier outro pregar, outro evangelho que não seja esse, que seja amaldiçoado. Nós rejeitamos a ajuda. Deus dá a solução do teu problema para você, desce 7 vezes, mas você rejeita, eu rejeito, nós rejeitamos. O Evangelho está aí, oferece o outro lado, mas eu não ofereço, eu parto de novo. Sofra o dano, mas eu não sofro, eu quero cobrar. Por quê? Porque meus rios são melhores. Porque eu sou melhor. Não, eu sou Naamã, cara. Sou capitão do exército, eu sou bem tratado, com tenho um relacionamento bom com Deus. Que profetinha de minha tigela é essa? Que mané é descer? Que negócio é de descer as águas? Isso não existe. Eu não preciso dessa sua ajuda. Isso sabe o que é? É o orgulho que a gente tem.
É o nosso orgulho próprio, pessoal, de reconhecer miserável homem que somos, como Paulo falou. E o orgulho, como esse desenho fala, nos leva para o abismo. De nós não nos reconhecermos como pecadores que somos. E hoje o que a gente mais faz dentro das igrejas é colocar isso, que você é um santo, perfeito e amado. Acabou. Se você é um pecador, querido, nós temos que todos os dias, até a volta de Cristo, vigiar, estar debaixo da graça, não nos desviarmos do caminho, porque nós somos miseráveis pecadores. É só o sangue de Cristo que nos redime. Se nós sairmos debaixo do sangue, nós somos pecadores terríveis. A carne combate conosco todos os dias, todo instante. Então isso, de nós não nos reconhecer, esse orgulho que nós temos, nos derruba. Essa questão de você não ouvir é tão séria, de a gente não compreender, de não entender e de não aceitar a palavra de Deus como remédio para a minha alma, porque o próprio Cristo falou: vocês querem vir após mim? Então é o seguinte, vocês têm que tomar um remédio bem amargo, é morrer, um remédio que mata, vocês têm que negar a vocês mesmos. A gente não nega, querido, a gente não nega. Eu não consigo negar a mim mesmo. Fala muito forte o meu eu. Eu não suporto. E aí eu começo a me encher de religiosidade. Eu sou melhor, eu sou mais santo que esse. Não dá, mas Jesus fala: você tem que negar por ele. Você tem que morrer por ele. Mas isso aqui é um homossexual que estava nu e ainda estava brincando com a palavra de Deus. Eu não vou morrer por ele. Não, e Jesus morreu por quem? E aí eu quero é matar ele. Eu quero matar esse corrupto safado, eu quero matar essa prostituta, eu quero matar esse ladrão, porque eu não tomo o remédio que Deus mandou eu tomar. Por isso que o mundo está doente, por isso que o mundo está morrendo, por isso que nós estamos morrendo. Terça-feira, no estudo da palavra, nós lendo 1 Pedro, capítulo 3, nós vemos lá: se vocês forem zelosos do bem, quem vai fazer mal contra vocês por acaso? Zelosos, defender o bem acima de tudo, mas o bem numa amplitude muito maior do que a gente pensa que é o bem. Ser zeloso do bem, fazer o bem, é inclusive oferecer outra face por ruim. É inclusive suportar a injustiça dos errados, do ímpio. Isso é ser zeloso do bem. Se eu assim fizer, alguém vai fazer mal contra mim? Se por acaso eu fizer, eu ainda sou bem-aventurado. Porque bem-aventurados é aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Mateus 5. Então, eu tenho que entender e aceitar. Falando: eu vou fazer agora conforme a palavra está dizendo. Eu não vou me desviar dela. A palavra de Deus diz isso: é amargo, vai me machucar, vai me destruir. Inclusive vou perder um monte de coisa que eu tenho. O jovem rico não quis tomar o remédio, mas Zaqueu tomou. Tomou e foi terrível o remédio. Ele foi se destituindo de tudo para justificar. Eu tomo, né? Esse que é o preço, eu pago. A maioria de nós não faz isso. Mateus tomou o remédio, deixou tudo que tinha ali de ser cobrador de imposto para seguir Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus nos conta uma história, lá em livro dos Atos, capítulo 27, que Paulo, ele foi preso e eles iam fazer uma viagem. E de repente Paulo olha aquilo ali, aquela chuva, aquela coisa, e ele olha e fala: gente, não é bom que a gente continue essa viagem. Paulo dá uma palavra, você vai encontrar isso lá em Mateus 27, esse texto aqui a partir do versículo 9, diz assim: e passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas para as nossas vidas. Parem! Já não era para ter seguido, vão parar aqui, agora. Ele dá a palavra, ele dá o conselho, ele lança a palavra. Muitas vezes Deus está falando para você: para aqui, agora. De cometer o que você está fazendo, assume, receba a palavra de Deus. Mas você sabe o que acontece? Diz que o centurião que comandava aquilo dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que o Paulo dizia. Não atentava o que o Paulo estava dizendo.
Ele olhou para os conhecimentos do mundo. E quantas vezes nós não fazemos assim? Porque o Evangelho é loucura para os que não creem, mas é poder para aqueles que creem. Então, eu olho determinada situação, eu não olho, eu vou ver o quê? Não, peraí, não é assim. Eu vou pela sabedoria humana. Como é que eu faço no meu comércio para me prosperar? Eu sou dono de uma farmácia, tem 3 farmácias. O que é melhor para mim prosperar? Eu derrubar esses 3 concorrentes. O Evangelho diz que eu tenho que abençoar os 3 concorrentes. Se possível for, eu até fecho a minha bênção em detrimento deles. Isso é loucura! Mas é o Evangelho. Mas a sabedoria do homem manda eu fazer o quê? É concorrente. O concorrente tem que quebrar. Quanto menos concorrente tiver, mais eu tenho. Olha como é que é a visão. Porque eu quero ter para quem? Para mim. Por quê? Porque os meus tesouros estão aqui. E aí meu coração está aqui. Por quê? Porque eu não olho para o reino de Deus. Porque eu não me converti ainda. Porque eu não nasci de novo. Porque a carne é muito forte em mim. Aí eu me recuso a tomar esse remédio. Eu não quero essa ajuda de Deus. Eu quero uma ajuda diferente. Eu quero uma ajuda que dê os tesouros aqui. Eu quero aqui, agora. Então eu olho muito para os conselhos, para o que o mundo mostra, o curso do mundo. Mas o mundo está fazendo assim. Se você for em contra, você vai arrebentar. Mas você vai arrebentar mesmo. Você acha que você como cristão, você ainda vai andar do mesmo jeito, você vai ser aplaudido e o mundo vai te amar? Não tem como. Ou você é amigo de um e inimigo de outro, ou vice-versa. Não dá para jogar nos dois lados. Infelizmente. Ou felizmente. Não tem como. O curso do mundo diz assim: rapaz, errar uma vez é humano, errar 2 é burrice, não tem como perdão, massacre. A palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar quantas vezes? Sempre, 70 vezes 7. Mas o curso do mundo, que a gente olha, aí eu dou mais ouvidos a quem? Eu já até passei aqui. Eu dou mais ouvidos a quem? Ao piloto e ao mestre, do que a palavra. A gente dá mais ouvido ao falso pregador, que prega aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, do que ao pregador que prega o Evangelho. Esses dias eu escutei acho que até falei quinta passada, um programa, inclusive foi o que me trouxe para o Evangelho. Ele é de 1900 antigamente, lá da Noruega, um programa de rádio que fala sobre o arrebatamento da igreja e o acontecimento e aquela loucura e notícia para todo lado e as pessoas, o que é isso? Todo mundo sumindo, e aí eles vão, o negócio daquele povo que fala de Cristo, dos cristãos, e eles correm tudo para a igreja cristã. Quando eles chegam lá, muita gente, inclusive o pastor. Mas peraí, o que foi? Só que tinha algumas pessoas que não estavam, mas outras igrejas vazias. E aí começa a discussão e um se levanta e fala assim: a culpa é sua, aponta para o pastor. A culpa é sua que só pregou o que a gente queria ouvir, para nos deixar acomodados aqui. Você nunca pregou isso aqui, e agora eu estou olhando, está na Bíblia. Você nunca pregou isso para nós. E eu comecei agora a folhear a Bíblia, tudo que você pregava não tem nada aqui. Mas é assim. Alguém chega e fala alguma coisa, você tem que comer o melhor dessa terra, querido. Você tem que ter o melhor carro, o melhor casa. Aí você não vai na palavra para verificar. Isso é do diabo. Quem oferece os reinos desse mundo é Satanás, não é Deus. Deus inclusive diz assim: se você não vender tudo e der aos pobres, você não tem parte comigo. A palavra de Deus diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que ele é um Deus e que ele nos corrompe. Mas a gente não dá atenção a isso, porque a gente quer o melhor. Jesus foi: para ser o melhor aqui, você tem que ser o menor, vai servir. Mas a gente não dá atenção. Por quê? Porque a gente quer ouvir o piloto e o mestre. Mas o homem de Deus deu a palavra e você não atenta. Nós não somos como os bereanos, que tudo ia lá na palavra. Peraí, esses dias eu trouxe uma palavra aí, que a gente participou lá da conferência, lá do congresso. Aí falei pro cara, ei, só sabe que domingo tem que ser papel. Eu falei: legal, mas ele mesmo já achou.
Mas tem que ser assim mesmo. Peraí, pastor, esse negócio do pastor está muito pesado. Deixa eu ver. Aí quando a gente vai ver, nossa, o pastor foi leve, é mais forte. E aí o que acontece é o seguinte, lá no versículo 20, aí o negócio vai acontecendo, e diz que não aparecendo havia muitos dias, nem o sol nem as estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não tinha mais como. Fazia muito tempo que o sol não aparecia, só chuva vai destruir. E realmente o barco vem aqui e naufraga e desperde todas as cargas. Mas Paulo profetiza, diz que nenhuma vida se perderia. Porque a graça de Deus superabunda aonde existe a palavra de Deus. Apesar de todos os nossos erros e as nossas falhas, a graça de Deus ainda é maior. Mas o prejuízo foi grande na vida deles. E aí Paulo diz, eles perdem tudo. É uma coisa trágica. E Paulo diz assim, e havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem ouvido a mim, e não a partir de Creta, e assim evitariam este dano e esta perda. Eles tinham que dar ouvidos a mim. E sabe por que acontece isso? Eu já sentei com várias pessoas que vivem vários processos. Eu falo, você sabe por que isso? Vocês não deram ouvido à palavra. Ouça a palavra de Deus agora. Atente à palavra de Deus. Quando a gente vai olhar, é porque a gente não ouviu o que Paulo falou. Vocês deviam ter me ouvido. Vocês não tinham tomado esse prejuízo todo. Teu casamento não chegaria a esse ponto. O teu relacionamento com teus filhos não chegaria a esse ponto. O teu problema de depressão chegaria a tal. A tua vida não estaria nessa consequência se você desse ouvido às minhas palavras. E cumprir do jeito que tem que ser cumprida. Amar, deixa de olhar para o teu problema, olha para o problema do outro. E você vai ver que o teu problema deixa de existir. Porque no teu problema cuido eu. Eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Essa semana, como sempre, eu falo, nossa, todas as semanas pastor são difíceis. Glória a Deus por isso, que significa que eu estou bem pertinho de Deus. E muito difícil, o negócio foi assim, estava que nem se nós vai já afundar, não tem jeito. E aí falei para minha amada, falei, filha, Deus está no controle de tudo. É Ele que abre as portas e é Ele que fecha. E a porta que Ele abre, ninguém fecha, é que Ele fecha, ninguém abre. Se Ele que abriu essa, não vai fechar, mas se Ele que fechou, filho, amém. Nós estamos fazendo o que tem que fazer, relaxa. E aí, um dos nossos fornecedores disse que não ia poder mais fornecer, porque realmente com toda essa crise nós atrasamos alguns pagamentos, e ele disse, acabou, não tem mais jeito. Eu falei, não tinha o que fazer. Mas aí essa pessoa estava passando por um problema e ela desabafou, Júlio, eu não estou bem hoje, me desculpa, procura meu irmão. Aí eu pensando ali, eu olhando só para o não, peraí, aí eu comecei a pensar no problema dela. E ela perdeu o ano passado, inclusive nós oramos aqui, ela foi dormir, e quando a filha dela foi dormir, morava junto com ela, uma filha adulta já, e quando ela foi de manhã, a filha não acordou, ela foi lá, filha morta. E agora, esses dias, quase um ano depois, a ficha veio cair. Porque ela é muito guerreira, Marli, trabalhadora e tal. E agora a ficha caiu e ela começou a se deprimir, a depressão bateu forte nela. Aí eu falei para a Mara, fecha essa porta aí que eu quero gravar uma mensagem para a Marli. Mas escritório de manhã, entra e sai, aí eu resolvi digitar a mensagem. E aí comecei falando, Marli, eu estou falando contigo aqui agora como irmão e servo de Deus, e como amigo. E aí eu fui no Salmo 23 e falei, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Isso não é apenas um poema bonito. Isso é uma verdade que você precisa tomar posse. Deus é o teu pastor e nada te faltará. Confia nele, entrega o teu caminho a ele, confia. Eu comecei e falei muitas e muitas coisas para ela e digitei um texto tipo da Mara. E depois ela mandou para mim, Júlio, muito obrigado, foi um bálsamo para mim, você foi usado por Deus, amém. E no final do dia, olha como é que é, eu preguei para ela uma mensagem de que Deus era
o pastor dela e nada faltará. E Deus mostrou para mim que Ele é meu pastor e nada me faltará. Naquele dia, um milagre aconteceu e todos os boletos que estavam atrasados, que não tinha como, foram pagos. Deus abriu porta que só Ele abre. E aí, para mim saber, antes de eu ter falado isso para ela, a Marli foi lá na fábrica e deu um cheque dela avalizando. Ela já estava produzindo nossos produtos. Ela entregou um cheque dela. E nós somos conhecidos assim de distância. Então é Deus que está no controle. Então quando a gente para de olhar para os nossos problemas e começa a perceber o problema do outro, a palavra de Deus, é claro, busca o reino, não se preocupe com nada deste mundo. Você está preocupado, eu vou te dar um remédio, não se preocupe, descanse, busque o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus são pessoas. Do resto cuido eu. E quando você começa a olhar para o problema do outro, o teu problema que era gigante some. Porque você começa a ver gente de toda a espécie passando diversa dificuldade. E você se entrega tanto por conta do outro que quando você olha o teu problema, cadê? Eu não tenho problema. Senhor, eu só tenho uma perna. Por que eu só tenho uma perna, Senhor? Aí você começa a olhar e tem gente que não tem as pernas, não tem os braços. E você começa a correr com uma perna só. Você começa a reclamar, nossa, bateu o meu carro. E você começa a perceber que tem gente que nem carro tem. Começa a perceber que gente perdeu a família num acidente de carro. E você esquece. E Deus vai tratando de você. Mas é preciso aceitar. Porque senão vai ser tarde. Tem que escutar agora e botar em prática. Não pode deixar para depois. Aceita, deixa o orgulho de lado. Tome esse remédio de Deus. Que é a palavra dele. Viva essa palavra, pratique essa palavra. Não rejeite. Ela vai de encontro a nós, ela vai machucar. Mas faça isso. Faça isso. Olha o que aconteceu com Naamã. Ele escutou, aí os servos dele chegou. Pai, não faça isso, Senhor. Se ele te pedisse uma coisa impossível, tu faria. Ele te pediu uma coisa tão simples. Mas ele tinha que tirar, ele tinha que ficar nu. Ele ia mostrar, se expor. Tirar as roupas de general dele. Mas ele não tinha que entrar no rio uma vez. Ele tinha que entrar uma. Tinha que entrar duas. Ele tinha que entrar três. E a palavra de Deus diz 7. Porque nós temos que o tempo todo estar nos rebaixando para Deus, nos humilhando perante o Senhor. O tempo todo. O número 7 significa isso. E a palavra de Deus diz que Naamã escutou. Os empregados chegam para ele e falam, convence ele a obedecer a palavra. É o segredo, obedecer as ordens que o homem de Deus tinha dado. Naamã foi e lavou-se 7 vezes. Significa não se afastar da palavra de Deus nem um instante. O número 7 é o número perfeito, é o número como se fosse permanente. Naamã foi curado da lepra e adorou ao Deus verdadeiro, o Deus de Eliseu, o Deus que curou da lepra. Ele foi curado. Isso aqui é a cura da tua ferida, querido. Dessas águas 7 vezes. Deus está falando assim, viva todos os dias, todos os instantes, até o último dia da tua vida, a minha palavra. Não se desvie nem para a direita, para a esquerda, e tudo que você fizer vai prosperar. Esse é o conselho dele para Josué, esse é o conselho dele para Naamã, esse é o conselho dele para mim, esse é o conselho dele para você. Não rejeite a ajuda. Não diga não quero. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. O que for para fazer, eu vou fazer. Preste atenção, na hora de você tomar, de você viver na vida cristã, muito do que é maléfico para você, que você acha que é benéfico, você vai perder. Mas preste atenção, o pouco que vem de Deus é suficiente. E a suficiência de Deus é perfeita, não faz mal. O muito que o mundo dá excede, ele é excedente. E ele destrói, e ele mata. Tem um livro que a Mara começou a ler agora, chama Suficiência de Cristo. Inclusive nós já pregamos sobre essa mensagem aqui. Ela é perfeita, a suficiência de Cristo. Então receba a palavra, não se incomode com os efeitos colaterais que ela vai vir, vai ser para o teu bem. Não recuse,
aceite em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Quando Eliseu manda os servos dele falar lá para Naamã rejeita, mas as pessoas próximas a ele que gostavam dele convencem ele, e ele resolve obedecer. E ele se colocou, desceu, 1, 2, ficou descendo a vida inteira. Ele não se desvia mais dos caminhos de Deus. Deus cura ele, Deus quer curar você também essa noite, querido. Deus quer tratar a sua vida como um todo. Mas você precisa se apresentar e dizer: eu quero. É amargo, mas eu quero. Chá de boldo é amargo, mas faz bem. Tem remédio que é amargoso, tem injeção que é dolorido, mas cura. Mas deixa eu te falar uma coisa: por mais amargoso que seja o remédio de Deus, ele tem algo maravilhoso, doce, para colocar sempre junto contigo, que é o Espírito Santo de Deus para te consolar. Você nunca vai ficar sozinho. E eu queria fazer esse convite essa noite. Não sei como é que está a sua vida. Se você quer essa cura de Deus, eu queria que você viesse junto aqui pertinho para a gente estar orando. Então, a palavra de Deus começa a ensinar a gente que nós temos que profetizar. E os nossos atos nós profetizamos isso. Eu quero, Senhor, eu quero esse remédio. Hoje eu quero tomar esse remédio. Pode dar, Senhor, eu não recuso, eu não vou recusar essa tua ajuda. Esse remédio é a palavra dele. E você que está vindo aqui à frente, querido, você que está vindo aqui, você está dizendo assim: Senhor, eu quero a tua palavra na minha vida. Eu quero meditar nela de dia e de noite e cumprir, Senhor. Eu vou cumprir, Senhor, eu vou ser meticuloso nisso, Pai. É isso que você está fazendo aqui agora. O Espírito Santo de Deus vai estar contigo, te ajudando, querido. Mas a palavra de Deus agora é esse teu remédio, que você vai tomar ele de manhã, de tarde e de noite, querido. De hora em hora. E ele não vai te fazer mal, ele vai te trazer cura. Essa pele imunda, leprosa, essa vida complicada, cheia de dificuldade, ela vai sair limpa como um bebê. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E você vai glorificar e dizer: isso é Jesus Cristo. Esse é o Deus que eu sirvo. Feche seus olhos aí agora. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso. Senhor, eu quero te dizer, Pai, que verdadeiramente nós somos leprosos, Senhor. Nós somos pecadores, Pai. E nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos mergulhar nela 7 vezes, Pai. Todos os dias, a todos os instantes, Pai. A Tua misericórdia precisa nos alcançar, Pai. Porque senão nós vamos ser consumidos, Pai. E eu quero essa Tua palavra na minha vida, Senhor. Eu quero viver essa Tua palavra. Me dê força, Pai, para mim cumpri-la, Senhor Jesus. Vem cuidar de mim, Pai. Eu me dispo agora, Senhor, de todo o meu orgulho, Senhor. De toda a minha vaidade, Senhor. De toda a minha prepotência, Pai. E agora, Senhor, eu despido disso, Pai. Eu quero mergulhar nessa Tua palavra e que essa Tua palavra traga cura para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, Senhor. E que nós possamos tomar esse remédio todos os dias. Eu tenho certeza, Pai, que aqueles que seguirem essa receita, Senhor Jesus, terão suas vidas glorificadas, limpas, redimidas no sangue do Cordeiro, Pai. E muitos virão e muitos seguirão o exemplo, Pai. Não gere isso em nós altivez espiritual, mas gere humildade, Pai. Gere em nós sempre um testemunho da Tua presença em nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar aqui.